porque agora tem... Primeiro que nós recebemos agora convidadas especiais, são 3. Aqui na nossa sala de visita tem 3 convidadas especiais, uma mais especiais que as 2. Você vai entender o que eu estou falando agora. Oi, minhas lindas, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. As irmãs de Schoenstatt e que trouxe aqui para nós, olha só, ela própria, a mãe, olha aqui Nossa Senhora, rainha e vencedora, 3 vezes admirável de Schoenstatt. Aqui, ó, Nossa Senhora, rainha e vencedora, 3 vezes admirável de Schoenstatt. Olha que coisa linda que ela veio nos visitar. Para mim, é uma visita muito especial e significativa ter Nossa Senhora nos visitando, especialmente sobre esse título hoje aqui, viu, irmãs? Na verdade, ela veio te visitar, nós viemos só acompanhá-la. Viemos fazer companhia para ela. Ó, irmã Nilza Pereira, irmã Da Nilza Silva. da Silva está aqui, e a irmã Franciane Castellani, é isso? Isso. Castellani, isso mesmo. Isso mesmo. Irmã, fala no microfone, tá? Porque lá em casa as pessoas adoram ouvir assim a irmã falar, eles ficam todos atentos quando vem irmã aqui no nosso programa, porque assim, a gente tem um carinho muito especial. E isso que eu estou falando é sério. Hoje em dia, o que acontece? Em outros países, em alguns lugares, já se tiraram os símbolos religiosos, né, dos estabelecimentos, então você não vê mais, você não lembra de Deus. E aqui no Brasil, graças a Deus, ainda não aconteceu isso, né? Então, quando nós vemos, não é verdade, que você sai na rua, quando você vê uma irmã, alguma coisa acontece no seu coração. Porque a gente lembra de Deus, quando a gente vê o hábito, quando a gente vê vocês, qualquer símbolo, né, da fé, a gente lembra. Então, é por isso que eu estou falando assim, que quando a gente vê que tem irmãs aqui com hábito, a gente para ouvir. Vocês não param para ouvir aí em casa? É ou não é verdade? Hoje o nosso assunto vai ser muito interessante. Primeiro porque são mulheres. São mulheres como eu e você, que sentem as coisas como eu e você, mas que tiveram um chamado especial e trocaram, né, a vivência desse mundo para ter uma vida inteiramente dedicada a Deus, né? E isso é uma coisa linda para nós. Nós precisamos muito de vocês, né? Por isso eu já começo agradecendo. Muito obrigada, né? Porque vocês sustentam a nossa fé aqui fora, né? E esse nosso mundo, nosso Brasil, que precisa muito ser evangelizado. E hoje nós vamos falar exatamente disso, de fé. Muito obrigada, Adri, que com tanta apresentação, assim, a gente fica até sem graça, nem sabe mais o que falar. Você já deu uma mensagem tão bonita, muito obrigada. Mas é verdade, gente. Espera aí, eu vou chamar você de irmã Nilza e irmã Franciane, né? Porque daí fica mais fácil. Irmã Franciane e irmã Franciane. Nilza. Então tá bom. Falar de fé hoje, né, num mundo onde nós passamos um 2019, né, temos passado por tantas coisas, né, no Brasil e no mundo, tantas discussões, tanto descrédito, as pessoas não acreditam mais nas pessoas, né? E então essa falta de crença no próximo nos leva à falta de crença em Deus, de alguma forma isso tem uma ligação. Então o Cristo está sendo muito perseguido no mundo, igrejas estão sendo incendiadas, falta fé no mundo, falta fé entre católicos. Né? Tá faltando fé, a pessoa ela não vive a fé porque ela não conhece, ela perdeu a fé. É verdade. Como é que falar de fé finalzinho de ano de 2019? Né? Como é que se fala dessa fé no meio do mundo que está esse caos aí? Nós só podemos falar de fé no meio de tantos caos, se no meio de todos esses caos nós ainda percebermos a mão de Deus. Né? Quando a gente olha, e você lembrou bem, né, tantas perseguições, e perseguições reais, dentro, fora da internet, mas perseguições também dentro das redes sociais, sim. E tantas outras críticas contra a fé, e às vezes também tanta falta de testemunho. Né? Que pessoas que eu confiava inteiramente, e de repente essa pessoa não era digna de confiança, não era credível, e a minha fé fica, e agora? Abalada. Não é verdade? Realmente é um tempo muito conflituoso no campo da fé, né? Sim. Mas no meio de tudo isso existe Deus. Ou além, acima de tudo isso, existe Deus. As pessoas dizem, irmã, que no caos
Não dá para ter Deus no caos, mas Deus está no caos. Nesse caos que nós estamos vivendo da fé, Deus está nesse caos. Você me fez lembrar um ensinamento do Padre Kentenich, que eu sempre uso, né? E o Padre Kentenich é o fundador da obra de Chante, fundador do Santuário da Mãe e Rainha, e a nossa fundação foi no meio de 2 guerras mundiais, tanto da primeira e depois na segunda, e ele foi prisioneiro de campo de concentração e viu aquela Alemanha, né? Aqueles prisioneiros, ele enfrentou isso, ter a morte ali todos os momentos diante dos seus olhos. E ele usava uma expressão muito bonita que dizia assim: onde Deus permite que algo se quebre, que tudo se caia e se destrua, é porque ali Deus quer construir um mundo novo. Então, aquilo que não era verdadeiro tem que cair de fato. Aquilo que não era verdadeiro, ele precisa desmoronar. Para que, quando tudo o que não é verdadeiro caia, surja uma vida nova. E ali Deus desponta, ali Deus vence e Ele mostra que Ele é o Senhor da vida. Ele é que tem o destino do mundo nas suas mãos. Então, quando eu vejo todo esse caos, né, esse mundo com tantos ataques à fé, ou tantos contra-testemunhos, eu posso crer e posso também até agradecer. Que bom, né, que aquilo que não é verdadeiro cai. E atrás de tudo isso, depois de tudo isso, é possível um mundo mais verdadeiro, uma fé mais transparente, é possível uma fé mais contagiante. A fé ela vai se esvaziando no mundo, né, que é uma coisa distante de nós, como nós estamos falando aqui, mas trazendo um pouquinho mais para perto. Né? No nosso bairro, na nossa família, quantas pessoas sem fé, que não acreditam, que acham que é besteira aquilo que a gente está falando, que acham que a igreja é só um ópio, né? Um consolo ali, que a fé é algo ultrapassado. Na nossa casa tem gente assim, né? E quantos fiéis dentro da igreja católicos que estão perdendo a sua fé e estão fazendo mais da fé católica, da religião, um amuleto, talvez, de consolo ou, sei lá, para se sentir em paz com a sua consciência, algo desse tipo. Essa fé que está perto de nós, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, que está se perdendo, é possível recuperar? É possível recuperar, né? É possível você reconquistar essa fé, né? Eu não diria que a fé está se perdendo, mas sim que as pessoas elas estão distanciando a fé o que isso da está vida, irmã? né? O que separa o Deus da vida? Em primeiro lugar é o pecado, né? Isso não é algo que acontece hoje, que as pessoas separam a fé da vida, né? Isso já acontece desde a criação. Hoje é mais evidente, talvez é mais próximo de nós, é uma cultura que vai favorecendo o distanciamento entre a fé e a vida. Então, o que é necessário hoje? É necessário que a minha fé não seja uma fé somente filosófica, né? Como você falou, do amuleto, ou às vezes nem é daquele amuleto que está ali do símbolo na minha mão, mas às vezes é aquele amuleto intelectual, sabe? Sim. É aquele Jesus que eu amo porque ele é lá teórico, ele só existe na minha cabeça, né? Ou aquele um Deus que é uma ideia. Isso, exatamente, né? Um Deus que é uma ideia. E esse Deus, eu preciso fazer com que esse Deus ele se torne vida para mim, ele se torne vida na minha vida. E esse é o papel de Maria na igreja. Esse é o papel de cada um de nós, né? Acabamos de celebrar o Natal, estamos nas oitavas de Natal. E o que ela fez através da fé dela? Eis aqui, a serva do Senhor, depois trouxe ele para nós. Isso, né? O Papa Francisco fala que naquelas ruínas, coisas ruins do pasto, né? Por assim dizer, ela com poucos tecidos e um monte de ternura foi capaz de dar um lar para o seu filho. Ela transformou o curral de animais, né, num lar, onde Jesus pudesse vir ali morar, fazer morada na realidade, para se fazer dom e presente para cada um de nós. E, na verdade, Maria é aquele grande exemplo para nós, como mulher consagrada, como mulher mãe, como mulher esposa, para dizer que é possível você viver a sua vida amparado em algo sobrenatural que te ajuda a caminhar. Porque é difícil dizer, não creio em Deus, não tenho fé, mas em algo você acredita.
E eu vou perguntar então para você, irmã, assim, como é que concretamente a gente começa a ter fé? Porque as pessoas, a gente, como a gente já está nesse caminho, né, a gente acaba que entendendo que todo mundo já entende o que está acontecendo. Não, mas tem pessoas que não sabem como ler a Bíblia, de onde começar, o que tem que entender daquilo ali, ou então como fazer uma oração, ou pessoas que não têm fé, não acredita porque vê tanto caos e tanta coisa. Como é que as abençoadas, nós, você que está aí em casa, como é que nós podemos ter a fé, concretamente? Acredito que todos nós acreditamos porque alguém acreditou primeiro. Então, é só você pegar o exemplo em casa. Penso nos meus pais, nos meus avós. Por que você acreditava? Por que você ia à missa junto? No caso, né, olhando o exemplo familiar. É porque eu sabia que tinha alguém ali que também acreditava. Então, hoje, não só hoje, né? Acho que sempre foi assim. Nós acreditamos naquilo que, às vezes, você vê o exemplo no outro. Então, não é você diz uma coisa, mas você não faz aquilo, você não mas é muitas digno. vezes nós não conseguimos viver o evangelho que a gente quer. Como Paulo disse, né? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. E a gente está ali na luta pela santidade. Então, se nós esperarmos a fé no testemunho do outro, a gente vai viver sem fé mesmo. Né? Então, essa fé, ela pode ser adquirida através pedindo a Deus essa fé? Pode. Eu preciso pedir a fé, né? A fé, ela tem dois aspectos. Primeiro, é uma graça. Isso nunca podemos desconsiderar. Quando você tem fé, né? Ela é uma graça que ninguém acredita se Deus não lhe dá a graça de crer. Né? Como é uma graça, é um presente que Deus quer me dar e Deus tem para me dar, eu preciso pedir esse presente. Eu preciso abrir o coração para esse presente. E aí, nesse fato de eu, a parte humana, minha colaboração humana, vai ser esse abrir o coração para a graça, é vencer as barreiras que me impedem de crer. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir a fé. É pedir a fé. Porque sem a fé você não consegue, você vai rezar para quem se você não acredita? Então, é começar a sua oração pedindo a Deus a fé. Exatamente. Eu não preciso esperar eu ter uma grande fé para começar a rezar. Não, começa pedindo a fé. Exatamente. Né? Eu começo a conversar com Deus pedindo a graça da fé. Olha, eu não acredito em você. Exatamente. Me dá fé. É exatamente. isso. Nós estamos falando coisas concretas, mas, Drica, que loucura é essa? É real. Eu não acredito que você pode intervir na minha vida, eu não acredito que você existe, eu não acredito no que a Drica fala lá no mulher.com sobre você. Mas me dá essa fé que eu quero ver se é verdade. Põe Deus à prova nesse sentido de pedir a fé. Você vai ver o que vai acontecer? Eu estou falando besteira aqui? Não, você está falando algo muito concreto, algo muito correto. Né? Se eu não peço a graça da fé, eu também não vou receber essa graça, compreende? Então, ao mesmo tempo que Deus me dá o dom, eu preciso também me abrir e solicitar isso. E procurar ver a fé nas coisas simples. Porque muitas vezes as pessoas também elas confundem, né? Elas acham que ter fé é você fazer com que aquela água se transforme em fogo. Né? A fé, ela quer começar fazendo a não, calma aí. Exatamente, né? Se nós lembramos, por exemplo, a história de José do Egito, né? Toda a salvação que ele foi para o seu povo, né? Mas atrás daquela salvação tem toda uma história. E eu acho que é isso que nós começamos falando, a relação de fé e vida. Né? Então, eu peço a graça da fé, mas eu também procuro, hoje no meu dia, quais foram os acontecimentos, os pequenos acontecimentos, no qual eu posso perceber, ali tinha uma intervenção divina, ali Deus atuou, ali eu percebi o amor de Deus. Então, ao mesmo tempo que eu peço esses pequenos acontecimentos e sinais do amor de Deus no meu dia, que são reais, vai fortalecendo a minha fé. Porque exatamente, desculpa, irmã, te cortar, pode falar. É porque muitas vezes nós somos tentados a sempre perguntar por que Deus permitiu isso, por que Deus fez isso comigo? Então, exatamente isso que eu ia falar agora, para a gente deixar isso para o próximo. Por que Deus permite as coisas acontecerem? Porque agora está todo mundo se preparando para 2020. E aí? Mas no meu 2019,
não aconteceu nada. Então, tudo que vocês estão falando aí é balela. Por que Deus permitiu? Por que isso aconteceu? Era vontade de Deus, então, que eu sofresse? No próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre isso, então, tá bom? Como viver essa fé no ano de 2020 a partir da nossa experiência, dolorosa ou não. Já já a gente volta. Se você quiser participar aqui dessa conversa, pode entrar lá nas redes sociais, deixar o seu comentário, sua pergunta, o que você quiser, ligar pra gente também. Já já a gente volta.